Olá, pessoal! Vamos começar o nosso curso do Laboratório de Física 16. Meu nome é Sônia e vocês vão encontrar tudo isso no site do laboratório. Quais os nossos objetivos do módulo 1? Desenvolver novas habilidades e competências para melhor selecionar e utilizar os equipamentos de medição, bem como a forma correta de utilizá-los. Desenvolver no aluno a capacidade de resolver problemas relacionados à metrologia e dar subsídios para o aprofundamento de erros e incertezas em medidas. Instrumentação. O que a gente vai medir? A gente vai usar o paquímetro, micrômetro, escala milimétrica e balança. Eu não tenho paquímetro e micrômetro. A minha sugestão é peçam emprestado onde vocês estiverem. Seria muito bom se vocês conseguissem de alguma forma usar esses instrumentos. Vamos estudar também introdução à teoria de erros, definição das incertezas das medidas e como escrevê-las, e determinar a aceleração da gravidade local e a respectiva incerteza. Primeira coisa a fazer: criar a pasta grupo X, turma Y, medidas, sendo que o X é o número do grupo, Y o número da turma. Medidas. Na primeira semana, cada elemento do grupo, visto que em princípio eu não sei onde vocês vão estar, então onde vocês estiverem, definir qual instrumento de medida tem disponível. E, por favor, corre pela aí e consegue um micrômetro e um paquímetro também. Definir qual experimento vai fazer para determinar o campo gravitacional local e a respectiva incerteza. Essa pesquisa, quando vocês estiverem definindo qual o experimento, façam uma pesquisa para isso, e essa pesquisa do experimento vai ser usada na introdução teórica do relatório, que vai ser o trabalho que vocês vão fazer na terceira semana, que vocês vão escrever na terceira semana. O que é a introdução teórica? Na introdução teórica, vocês têm que responder as seguintes questões: qual o problema de estudo? A aceleração da gravidade local. Qual a relevância? Por que a gente estuda essa aceleração? Quais os objetivos? Para que serve saber a aceleração da gravidade e qual a metodologia que vocês estão pensando em usar? E qual é o impacto? Para quem vocês estão fazendo essa pesquisa? Definir todas as medidas que vão ser necessárias para executar os experimentos, executar cada medida 10 vezes e fazer um vídeo executando pelo menos uma medida com cada tipo de instrumento. Estou dizendo cada elemento do grupo porque vocês vão estar separados e não vai ter outro jeito de fazer isso, tem que ser cada elemento mesmo. Calcular o valor médio e os desvios dessas medidas e colocar esses valores em uma tabela. Colocar as tabelas de todos do grupo em documento .docx ou alguma coisa semelhante, uma coisa decente, ok? E colocar na pasta que foi a primeira coisa que vocês criaram. Enviar essa pasta para mim, no meu e-mail, e tem que ser enviado até o dia 8/9 de 2020. Caso o grupo já esteja no H8, basta executar um experimento só, não precisa cada um definir uma forma diferente de calcular a aceleração da gravidade. Bom, vamos ver um pouquinho de erros, de teoria de erros. Um erro é caracterizado por uma imperfeição na medida. É, portanto, componente da incerteza e costuma ser classificado em dois componentes. Erro sistemático não pode ser eliminado, mas pode, eventualmente, ser reduzido ou, caso seja identificado, deve ser corrigido. São eles o do instrumento e do operador. O erro aleatório são caracterizados por variações imprevisíveis nas medidas, observadas quando essas são feitas por repetidas vezes,
tomada sempre nas mesmas condições. O erro aleatório não pode ser compensado, mas pode ser reduzido aumentando o número de observações. Nós vamos limitar em 10, mas se é necessário uma precisão muito grande, faça um número muito grande de medidas. As incertezas. Sobre as incertezas, duas dessas características são fundamentais para a estimativa da incerteza: a calibração e a resolução. Incerteza: não acurácia do resultado de um processo de medição. Acurácia ou exatidão indica o grau de concordância que há entre o resultado da medição e o dito valor verdadeiro, aquele que é aceito desde que estabelecido por uma definição ou conceito da grandeza. Cálculo do valor médio, que já faz parte das estatísticas. Quando se trabalha com vários resultados em condições de repetitividade de um mesmo mensurado, digamos X, é comum usar algumas estatísticas para resumir e consolidar a informação obtida. Em se tratando de N medidas idênticas, ou seja, aquelas feitas sob mesmas condições, é possível calcular o valor médio desta maneira. Os desvios. Em se tendo um número finito de medidas realizadas, digamos N, o valor médio é uma estimativa do valor mais provável dado as medidas realizadas. Quanto à incerteza, pode-se determinar tomando a variabilidade de cada uma das medidas frente ao valor médio, o que nos dá o desvio padrão. O que nos dá o desvio padrão da média quando a gente divide o desvio padrão pela raiz do número de medidas realizadas. Apesar de frequentemente citado, o desvio padrão da média não é o erro aleatório da média. Representa, sim, uma medida da incerteza da média, devido aos efeitos aleatórios. Descrição final da medição. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer tais medidas 10 vezes, calcular a média. O que vai ficar no final? Vocês vão ter o valor que vocês estão interessados, a média, mais ou menos o desvio padrão da média e a unidade da medida. É assim que vocês têm que colocar na tabela ou me informar as medidas que vocês fizeram. Vamos ver como que se escreve essas medidas que vão fazer. Por exemplo, então vocês mediram todo esse número aí de milímetros. Como escrevê-lo? Lembre-se, tem aqui essa situação. Considerando essa situação, você vai escrever isso tudo com 1,3 milímetros. Ok? Essa é a forma correta. A regra de arredondamento é levar o último dígito para cima, caso o próximo dígito seja maior ou igual a 5. Na maioria das vezes a gente faz assim. Instrumentação. Como medir? Seria muito, mas realmente muito bom que vocês conseguissem um micrômetro e um paquímetro para fazer alguma das medidas. Caso vocês não saibam como operar, existe um vídeo lá no site do Física 16. E filmem vocês operando esses instrumentos para ver se fizeram certo. Caso vocês estejam em São José, pode emprestar lá no laboratório, o técnico se chama Marcos, no dia da aula. Podem ficar com ele durante o período da aula, de 13h30 a 16h30, sendo responsável pela sua devolução, nas mesmas condições que pegou emprestado. Sendo que a cada hora de atraso na devolução será tirado 20% da avaliação do grupo e, em caso de instrumento devolvido danificados, 50% serão tirados da avaliação do grupo, que deverá repor o instrumento danificado por um novo em 7 dias. Vamos ver como é que a gente pode fazer as medidas, por exemplo, com um micrômetro. Que medida é esta? Você olhando por aqui, vai ver que é 11 milímetros. Olhando por aqui, vai ver que tem mais meio milímetro além desses 11. Mas, se você perceber bem, tem um pouquinho além do meio milímetro, que você vê por esse nanômetro, que vai dar um 0,79 milímetros. Como depois do 7 tem o 9, você pode considerar esse valor 0,28 milímetros. Portanto, a medida é 11
mais meio milímetro, mais 0,28 milímetros, 11,78 milímetros. Só que a incerteza do micrômetro é 0,01 milímetro. Então, a medida final é 11,78 mais ou menos 1 milímetro, 0,01 milímetro. Vamos ver no paquímetro o que dá. Se olhando aqui, você tem 20 milímetros de medida. Se olhando aqui, percebe que o zero não está certinho ali, né? Se você vai ver aqui, você vai perceber que é o 6 que está certinho nesse nanômetro. Aí, nessa região, você tem 0,6 milímetros. Como a incerteza do paquímetro é 0,05 milímetros, a medida final é 20,60, mais ou menos, 0,5 milímetros. Vamos medir o tamanho de um besouro com uma régua milimetrada. Se você olhar aqui, é 1,56 centímetro. Na ausência de especificações do fabricante, considere essa incerteza da medida com a metade da menor divisão do equipamento da medida. Portanto, a medida final aqui é 1,55 mais ou menos 0,5 centímetros. Vamos ver como é que a gente vai fazer as notações das medidas. Notação errada. Tá vendo aqui, ó, você tem duas casas depois da vírgula como valor medido. E tem 4 casas depois da vírgula na incerteza. E nem carece disso tudo. Para ficar bem certinho, veja ali, tem um 7 depois do 5. A notação correta é essa daqui, com o 6 em vez de 5, 7, 2. Nesse caso aqui, você tem um algarismo depois da medida, mas tem 11 de incerteza. Portanto, não carece disso tudo na hora de trabalhar. É só colocar essa notação aqui, que é a mais correta. Não escrever notações assim e sim desse jeito. E, de novo, aqui você tem nenhum número depois da vírgula na medida e tem um número depois da vírgula na incerteza. Isso não tem sentido, é melhor escrever dessa forma aqui. As tabelas. Incluir todas as informações necessárias para se entender o que significam as quantidades tabeladas, de maneira razoavelmente independente do texto principal. Quando a incerteza da medida de uma tabela é a mesma, basta escrevê-la uma vez ao lado da unidade, e depois não precisa escrever mais. Mediu com o mesmo instrumento, tudo igual, a incerteza é igual. Escreva só uma vez. Não precisa ficar escrevendo a incerteza em toda a tabela, não tem necessidade disso. O que enviar? Bom, vocês vão enviar para mim uma tabela com cada elemento do grupo, ou se tiver todo mundo junto, as tabelas todas, uma tabela com as medidas, valores médios e os desvios que forem pertinentes, os vídeos de vocês fazendo as medidas para eu ver se está certo. Se vocês estiverem no H8, cada um faz a medida com cada um dos instrumentos, faça o vídeo, pelo menos um vídeo, e me manda que eu quero dar uma olhadinha. Como e para onde enviar? Colocar na pasta de medidas, enviar para mim até o dia 8/9. Como que eu vou avaliar? A primeira semana vai ser nota 1, a segunda semana nota 2, a terceira semana nota 3 e a média vai ser a soma de todas. A primeira semana tem peso 1, a segunda semana tem peso 2, a terceira tem peso 3, a média é a soma de todas as notas dividido por 6. Todas as aulas, todos os dias de aula, eu vou estar disponível no link Meet, no Meet Link do Classroom. Eu começo às 3h30, não aparecendo ninguém, eu saio às 14h, ou se vocês preferirem, me mandem um e-mail, a gente combina e entra lá no Meet Link para tirar as